Amados irmãos, eu apresento a todos a minha saudação com a paz do nosso Senhor Jesus. E desejo muito, irmãos, que a bênção do nosso Deus, o nosso Pai, a bênção de Jesus, nosso Senhor e Salvador, da nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, e a bênção da Santa e Bendita Vó Rosa, nosso glorioso Espírito Consolador, e a bênção do profeta de Deus, nosso Santo Irmão Aldo, esteja verdadeiramente no coração de todos. E agora eu convido a todos os que puderem, por gentileza, se colocarem de pé. Vamos dar início à nossa santa reunião. Bendito Deus, glorioso e amado Pai Celestial, é com júbilo na nossa alma que nós aqui estamos na Tua presença, na presença dos Teus santos e anjos, para assim unidos Te adorar e glorificar, exaltar o Teu reino, ó Pai, a Tua glória, o Teu poder sem fim, exaltar o nome dos Teus santos que preparaste e enviaste este mundo para nos amparar e nos preparar a cada dia. Louvamos a Jesus, nosso divino Salvador, a Mãe Virgem Maria Santíssima, a Santa e Bendita Vó Rosa, nosso glorioso Espírito Consolador. Adoramos o Santo Profeta Irmão Aldo, nosso bendito e santo pastor. Santo Irmão Aldo, nós aqui estamos com o desejo de preparar a nossa vida, o nosso espírito, para nós bem servirmos esta igreja e lutarmos pelo reino dos céus. Sabemos que o Senhor enviou os santos e anjos e eles se fazem presente. Eles estão aqui conosco. Temos esta fé e esta confiança e sabemos que o Senhor nos contempla. Estenda as Tuas mãos, derrame a Tua bênção, a Tua unção, o Teu poder. Ajude a todos nós a nos desenvolvermos, a crescermos espiritualmente, a termos boa vontade, coragem e fé para lutarmos pelo reino dos céus. Assim fazer a vontade de Deus, o nosso Pai, e cumprir a nossa missão nesta terra. Santo Irmão Aldo, ajude a cada um de nós a cumprir, a servir, a amar o reino dos céus. Nos ensine com as palavras desta doutrina gloriosa. Nos ajude a caminhar com firmeza. E assim tudo eu entregue em Tuas santas mãos para fazer Tua santa e bendita vontade. E tudo seja feito para a honra e glória do reino do nosso Pai, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Igreja forte. Podem todos
assentarem-se. Continuando a nossa reunião, nós vamos cantar alguns hinos de nosso cenário. Vamos cantar o hino número 72, Ser Fiel. Prosseguindo, vamos cantar o hino número 77, Amar, Servir. Prosseguindo, vamos cantar o hino número 79, Com Jesus eu sigo.
Prosseguindo a nossa reunião, vamos ouvir a apresentação do nosso coral, o hino intitulado Barco do Eterno Amor. Amados irmãos, agora eu vou fazer a leitura em nosso boletim e proceder ao levantamento de nossas ofertas. O nosso boletim publicado na sede da nossa igreja, em São Paulo, no dia 27 de fevereiro deste ano de 2001. Ofertas para a Igreja Apostólica. Apostólicos, sejam agradecidos pelas bênçãos celestiais e colaborem com sua igreja. Ensinos do Santo Irmão Aldo sobre o valor que devemos dar à nossa igreja apostólica. Prezados irmãos apostólicos, o rei Davi foi muito abençoado
porque muito amou a Deus e a sua obra na terra. Grandes vitórias e bênçãos preciosas foram-lhe concedidas por amar a Deus e ao seu reino. Esse servo de Deus deixou maravilhosos exemplos a todos nós, servos do Consolador no tempo presente, mostrando quão valiosa é a consagração e a dedicação para com as obras de nosso Pai, bem como nos deixou ensinos a respeito da importância do amor para a salvação e a redenção da criatura humana. O santo irmão Aldo, ao seu tempo nesta terra, afirmou que nos dias presentes nosso Deus permitiu que o seu Filho amado Jesus restaurasse o seu reino aqui na terra, a partir da preciosa vida da Santa Avó Rosa, a fim de proporcionar o bem e a felicidade de todos quantos viessem amá-lo e com entendimento e fé passassem a valorizar a sua obra de salvação. Através da Santa Avó Rosa, do ministério do Santo Irmão Aldo, com o amparo de Jesus e de sua Santa Mãe e do poder celestial, ao longo desses anos, Deus, o Pai, tem amparado e muito ajudado a tantos quantos compõem o povo apostólico para que sejam felizes e muito abençoados em seu viver, no seu trabalho e em suas realizações. Mas Deus espera de cada um dos seus filhos apostólicos o reconhecimento e sua participação efetiva na obra que Ele nos deu, a Igreja Apostólica. Estimados irmãos, eis o exemplo precioso que nos legou o Santo Rei Davi num dos seus salmos, expressando louvor e gratidão ao Pai, dizendo: que retribuirei ao Senhor por todos os benefícios que dele recebi? Tomarei o cálice da salvação, invocando o nome do Senhor, cumprindo os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Nesse salmo, o rei Davi declara que continuaria obedecendo às leis do Senhor Deus, que invocaria o seu santo nome e que cumpriria os seus votos de bem servir a obra do Senhor, enquanto aqui vivesse, como reconhecimento e gratidão por tudo quanto havia recebido de Deus o Pai. Sigam esse grande exemplo do Santo Rei Davi em relação à nossa amada Igreja. Sejam fiéis à Igreja, cumprindo o seu voto de fidelidade e contribuindo com suas ofertas especiais e com seus dízimos para o sustento da obra do Consolador. Sejam sempre agradecidos a Deus, aos seus santos e à sua Igreja por tudo quanto recebem para a sua vida material e espiritual. Em nome da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, apelamos ao seu coração para nos ajudar nesta caminhada para o reino dos céus, promovendo a paz e o entendimento a todos quantos aceitarem a nossa fé. Mas para isso, precisamos do seu apoio financeiro, principalmente neste momento muito difícil, financeiramente falando. Sabemos das dificuldades que todos nós enfrentamos, mas irmãos, esta obra não pode parar. É hora de provarmos a Deus e aos nossos santos o quanto amamos nossa Igreja, e não vamos desamparar esta obra tão maravilhosa a qual pertencemos. Contamos com seu apoio especial e desejamos que sejam sempre muito abençoados e felizes em todo o seu viver.
Irmãos, esta mensagem está no boletim da reunião, das reuniões de oração, que foi durante a semana e se repetiu para o final de semana, esta mensagem. Então, assim, são ensinos do irmão Aldo, ele nos mostrando um exemplo do rei Davi, um santo de Deus, que guiou um povo nesta terra, que lutou pelo reino dos céus, que serviu e que foi um exemplo de fidelidade. Como ele disse neste salmo dele aqui: que retribuirei ao Senhor por todos os benefícios que dele recebi? Tomarei o cálice da salvação, invocando o nome do Senhor, cumprindo os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Então ele lutava, ele servia à frente de um povo, e ele foi um exemplo, e ele provou o seu reconhecimento por aquilo que ele recebia, pelas bênçãos, pela generosidade que o reino dos céus tinha para com ele, e ele retribuía. Então o irmão Aldo aqui está nos ensinando este exemplo, para que cada um de nós possamos cumprir os nossos votos que fizemos a ele, irmão Aldo, de lutar pelo reino dos céus, de contribuir, de lutar por esta igreja. Irmãos, todos os anos, quase sempre é assim. Os 3 primeiros meses do ano, a igreja enfrenta dificuldade na parte financeira. Mas nós podemos mudar, nós podemos melhorar. Sabem por quê, irmãos? Porque nós temos todo o reino dos céus ao nosso favor. Nós não lutamos sozinhos. Nós temos um amparo perfeito. Temos um amparo perfeito sobre a igreja. O que nós temos que avaliar é igual ali as palavras que o irmão Aldo citou, o exemplo do rei Davi. Eu estou cumprindo os meus votos na presença do meu Senhor, do meu pastor? Eu estou cumprindo a minha missão junto com a minha igreja, com os meus irmãos? Irmãos, eu sei, nós temos pessoas que ajudam muito esta igreja, e que elas sempre cumprem com o que é preciso. Nós sabemos disso, mas neste momento tem alguns que estão falhando, estão deixando de cumprir, e a igreja está passando por dificuldades. Quando nós passamos por dificuldades na nossa vida, nós pedimos a bênção do irmão Aldo, nós pedimos a bênção da Santa Vó Rosa, nós pedimos. E agora, irmãos, o irmão Aldo está nos pedindo.
É Ele que está nos pedindo agora: lutem por esta igreja, lutem pelo reino dos céus, me ajudem a cumprir esta missão que é tão nobre, é tão sagrada. Então eu quero pedir aos irmãos, hoje, irmãos, eu sei que aqueles que contribuem geralmente já vieram preparados, mas para amanhã, vamos nos preparar e fazer um pouquinho mais? Vamos fazer um pouquinho mais amanhã? Hoje nós já estamos prontos, eu já vim com essa quantia, mas amanhã, vamos cada um de nós aqui fazer um pouquinho mais. Vamos atender o pedido do irmão Aldo? Nós sabemos que ele é grandioso na nossa vida, e o quanto que ele merece a confiança deste povo, o reconhecimento. Como eu disse, irmão, eu repito mais uma vez, eu sei que muitos irmãos ajudam a igreja, mas aqueles que ainda não têm feito tudo o que podem, vamos fazer um pouco mais. A igreja está precisando. O irmão Aldo está nos pedindo. Vamos contribuir, vamos ajudar, vamos lutar pelo reino dos céus. E agora, irmãos, eu peço que curvem suas cabeças, por gentileza, eu vou consagrar as nossas ofertas. Ó santo irmão Aldo, bondoso primaz, dirigi estas palavras ao coração de nossa igreja, em teu santo nome. Eu rogo que o Senhor os abençoe, os ajude, dê a eles a certeza de uma manhã unidos com o reino dos céus e com vitórias gloriosas, porque esta é a missão do profeta de Deus, e é a bondade do vosso coração, da vossa vida perfeita no reino dos céus, de abençoar este povo, santo irmão Aldo. Nós sabemos, nós reconhecemos o teu grande valor de profeta sobre nós. Juntamente com a bênção da Santa Vó Rosa, e em teu santo nome, eu consagro estas ofertas para a honra e glória do reino do nosso Pai. Amém. E dando prosseguimento ao nosso trabalho, nós ouviremos agora mais uma apresentação com o nosso coral, o hino intitulado O Templo do Consolador. Oh
Em prosseguimento, nós vamos ter a apresentação de um dueto com o hino intitulado Ela é Tudo para Nós. Esta igreja tem uma santa poderosa, com virtudes gloriosas, para salvar e libertar. Ela cura toda enfermidade, ampara e dá felicidade, pois tem muito amor para nos dar. Ela é tudo para nós. Ela nunca nos deixa só. Sem ela não poderíamos viver. Ela é a nossa grande luz. Ela é quem nos leva a Jesus com o seu esta santa liberta o oprimido, ela afasta o inimigo, o poder do tentador. Ela é como um grande amigo que nos livra do perigo, pois é o nosso Espírito Consolador. Ela é tudo para nós. Ela nunca nos deixa só. Sem ela não poderíamos viver. Ela é a nossa grande luz. Ela é quem nos leva a Jesus com o seu glorioso poder. Esta santa modifica o pensamento, ela tira o sentimento e transforma o coração. Ela protege o que
Esta santa da qual estou falando, seu nome exaltando, é a Santa Rosa querida. Ela é a nossa esperança, nosso amor e confiança, caminho que nos leva para a vida. Ela é tudo para nós. Ela nunca nos deixa só. Sem ela não poderíamos viver. Ela é a nossa grande luz. Ela é quem nos leva a Jesus como ser. Amados irmãos, prosseguindo a nossa reunião, eu vou dar continuidade à leitura do boletim. Nós temos aqui duas mensagens. A primeira fala sobre a perseverança e a segunda, o desânimo e a timidez. Eu vou ler aos irmãos a primeira sobre a perseverança hoje, e amanhã a do desânimo e a timidez. A perseverança. A perseverança significa ter força e paciência para não desistir. A pessoa que persevera enfrenta dificuldades, desafios, tempos de espera sem desanimar para alcançar seus objetivos e metas. A perseverança é uma parte muito importante da fé, porque nos mantém ligados a Deus e aos seus santos. A perseverança é uma combinação de firmeza, paciência e esperança. Aquele que persevera, se mantém firme no seu propósito, tem paciência para esperar
o tempo que for preciso para alcançar o objetivo e tem esperança de que vai chegar lá mesmo diante dos obstáculos. A fé e a perseverança andam juntas. A fé verdadeira que salva nos dá perseverança para continuar a crer em nosso Deus Pai, em Jesus nosso Senhor, em nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, em nossa Santa Avó Rosa, o Espírito Consolador, e em nosso Santo Irmão Aldo, pastor por excelência, sem desistir. A vida terrena tem obstáculos e dificuldades, e nossa fé muitas vezes é colocada em prova. Por isso, precisamos de perseverança para não desanimar e perder a fé. É essa perseverança que nos impede de sermos destruídos pelas dificuldades. Assim foi dito na parábola do semeador registrada em São Mateus. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo a abandona. São Tiago registra que, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. É a perseverança que deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. No Apocalipse, São João registrou: conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declararam apóstolos, mas não são, e descobriste que eram impostores. Tens perseverado e suportado os sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, porquanto se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Neste ensino, Jesus, nosso Senhor, está nos mostrando, através do que disse à igreja do passado, que Ele conhece as nossas obras. Na verdade, Ele conhece toda a obra que em seu nome é realizada nesta terra, e sonda todos os corações e conhece tudo quanto é feito, e por conseguinte, pode aprovar aquilo que é realizado de acordo com a justiça do Pai. A obra desta igreja apostólica, Ele, Jesus, conhece com perfeição, porque Ele mesmo a dirige e governa, junto com a Santa Avó Rosa e com o Santo Irmão Aldo. Por isso, aplicando-se estas palavras de Jesus à obra desta igreja, afirmamos que é necessário que todos os apostólicos, e também os que ouvem o programa Hora Milagrosa, com o desejo de pertencer ao povo de Deus, lembrem-se disso e com perseverança e com muito esforço e trabalho procurem assim servir a Jesus, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, com boa vontade, não somente no sentido de cooperarem com a obra da Igreja Apostólica, mas principalmente com o testemunho perseverante de sua fé, que é a fé verdadeira em nossa doutrina e a obediência aos preceitos
disciplinares que regem e moralizam a vida dos filhos de Deus. Segundo o exemplo de Jesus, assim ensinamos: devem tomar muito cuidado para não se iludirem com as criaturas que muitas vezes dizem ser de Deus, mas não o são, porque não vivem e não praticam a verdadeira doutrina e disciplina, uma vez que ainda vivem dominados pelo pecado. Lembramos também que o verdadeiro povo de Deus deve ser perseverante e suportar toda e qualquer prova que venha sobre si, sem se esmorecer, sem perder a verdadeira fé e a verdadeira paciência, como nos foi deixado pelos exemplos de vida de Jesus, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Assim como Jesus apontou o erro da igreja do passado, a qual naquele tempo estava se deixando levar por caminhos errados, também deixou recomendado aquilo que ele aprova, isto é, as boas qualidades. Então, na vida do povo de Deus, embora existam alguns que erram e tem certos sentimentos que não são bons, também sempre existe a grande maioria que possui os verdadeiros sentimentos bons, o verdadeiro amor, a verdadeira paciência e perseverança na fé, doutrina e disciplina. Por isso, Jesus nosso Senhor, através do apóstolo São João, ensinou que o seu verdadeiro povo deve ser perseverante, e por amor ao seu nome, e nos dias presentes por amor ao nome da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, deve suportar tudo sem perder a fé e sem perder o ânimo, sem se esmorecer. Pensam alguns, uma vez que são tão guardados, amparados e protegidos por estes santos, não devem sofrer mais nada, e que tudo deve ser prontamente resolvido, querendo receber a solução imediata de algum problema de sua vida. Todavia, na doutrina isto não é ensinado, e a nossa igreja também nunca ensinou isto, pelo contrário. Exatamente por sermos o povo verdadeiramente de Deus, muitas e muitas vezes somos provados na fé, e esta provação até certo ponto é permitida por Deus, exatamente para experimentar o amor que deve existir no espírito do seu povo, em seu coração, amor para com Ele, Deus, com seus santos e a obra desta igreja apostólica. Ter ânimo forte, coragem, gozo, paz e alegria nos momentos bons, quando tudo vai bem na vida, é muito fácil. Mas perseverar nestes sentimentos, com ânimo forte e coragem, quando as lutas se apresentam, isto é mais difícil. E precisa de muita fé, ânimo e perseverança. Porém, há uma recompensa maior. Assim ensinamos nesta parte da doutrina aquilo que Deus o Pai aprova na vida do seu povo, o que deve existir na vida deste povo apostólico, a perseverança. Tenham, portanto, paciência no seu viver, sejam perseverantes em crer, tenham ânimo para lutar e nunca deixem se iludir por ninguém que lhes queira ensinar outra doutrina, a qual venha a desviá-los desta fé, levando-os a negar o nome de Jesus, seu Salvador, da Santa Vó Rosa, Espírito Consolador, e do nosso primaz, o pastor desta Santa Igreja Apostólica. Então, irmãos, aqui está uma palavra com ensinamentos tão perfeitos. A perseverança, ter força e paciência para não desistir. Ter força e paciência para não desistir.
A perseverança é uma combinação de firmeza, paciência e esperança. Amados irmãos, aqui, quase nos últimos parágrafos aqui da mensagem, diz assim: pensam alguns que uma vez que são tão guardados, amparados e protegidos por estes santos, não devem sofrer mais nada, e que tudo deve ser prontamente resolvido, querendo receber a solução imediata de algum problema de sua vida. Todavia, nós sabemos que a doutrina não nos ensina assim. A igreja também nunca ensinou, pelo contrário, ela, exatamente por sermos o povo de Deus, ela ensina que muitas vezes a nossa vida vai ser colocada à prova, nós vamos ter provações que nós muito bem sabemos que Deus permite até o ponto que nós suportamos. Então nós temos consciência que nós, diante de uma luta, de uma prova, ela não virá maior do que nós podemos suportar, porque Deus nos dá este entendimento, Ele nos dá esta sabedoria. Mas irmãos, quando esta mensagem nos vem, que é uma mensagem que vem dos céus, é porque está tendo uma necessidade na igreja. Por quê? Estas palavras, elas são preparadas e enviadas para a igreja, para nós, para cada um de nós que estamos aqui. É para nós que esta mensagem foi preparada e enviada. Então, em nosso meio, pode ter alguém ou ter mais algumas pessoas que estão precisando ouvir esta mensagem, refletir e buscar a perseverança na sua vida. É ter força e paciência para não desistir. O mundo, irmãos, a vida lá fora, ela está muito acelerada, cria uma ansiedade nas pessoas, que as pessoas querem tudo muito rápido, tudo muito pronto, e às vezes algum apostólico, apostólica começa a pensar: mas eu tenho a Santa Avó Rosa, eu tenho o Santo Irmão Aldo, são santos gloriosos, poderosos, eu preciso resolver isso daqui. Como está dizendo a palavra ali, pensam que tudo deve ser resolvido prontamente. Será? Será que é assim, irmãos? A pressa, nós sabemos que ela é inimiga da perfeição. Querer as coisas com ansiedade, com muita sede, vamos dizer assim, muitas vezes dá errado. É como nós temos visto pessoas em nosso meio se precipitarem, tropeçarem, caírem. Por quê? Porque querem fazer as coisas e pensando: eu vou fazer, a Santa Avó Rosa vai me abençoar porque eu sou da igreja apostólica, o irmão Aldo vai me abençoar, e assumem aquele compromisso. Muitas vezes faltou a sabedoria de refletir, de analisar os pormenores, os pequenos detalhes, e entra numa situação difícil,
E depois começam a perder a esperança. Começam a perder a esperança. Começam a perder aquela firmeza. Vamos analisar aqui. A luta que nós estamos enfrentando, a humanidade, a nossa nação, os nossos municípios, que luta tão triste, que luta tão difícil. Diante disso, irmãos, diante disso, nós temos pessoas que não voltaram mais à igreja. Os irmãos são provas disto. Os irmãos são provas disto. São pessoas que às vezes assumiram coisas na vida e que elas fracassaram, e elas estão exatamente nessas palavras aqui. A Santa Avó Rosa devia ter resolvido para mim, eu não vou mais na igreja. A Santa Avó Rosa não me ajudou. Perderam a perseverança. Não é verdade, irmãos? Tem pessoas, eu viajo para algumas congregações, nós vemos que tem pessoas, porque, irmãos, tem pessoas de idade que continuam sim preservando, cuidando, mas tem pessoas bem jovens que deixaram de vir à igreja, que perderam a esperança, a firmeza da fé. Isto é fato. Mas diante disto, irmãos, eu quero fazer um convite, um apelo ao coração da igreja. Neste boletim aqui, quando fala das contribuições, tem uma parte que diz assim: nós precisamos promover a paz. A paz. Promover a paz, irmãos. Vejam bem, olha que missão tão importante. Porque os corações que muitas vezes perderam a firmeza de fé por causa da ansiedade, do desejo de querer as coisas, de querer resolver, estas pessoas principalmente perderam a paz dentro de si. Vejam bem, elas perderam a paz. Aí eu quero perguntar aos irmãos, nós temos os nossos santos gloriosos, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, a Virgem Mãe Maria Santíssima, o nosso bendito Jesus. Nós temos santos e anjos que são enviados para estar conosco na nossa reunião, são enviados ao lar de todos aqueles que são fiéis. E nós estamos sendo preparados. Quantos em nosso meio são santos e que honram o reino dos céus? Nós temos. Porque se nós não tivéssemos, esta igreja não representaria o reino dos céus. Então eu estou fazendo uma afirmação, e nós temos. Por quê? Tem pessoas que cumprem os mandamentos
que Deus nos deu, e são honrados, e estão preparados para servir. Mas qual é a missão de um santo? Qual é a missão de um santo? Ah, pastor, mas eu estou na igreja, estou aqui, eu sou membro. Mas você tem missão, você tem trabalho a fazer. Lutar por aqueles que estão caindo, por aqueles que estão esmorecendo. E muitas vezes, irmãos, não precisa fazer muita coisa. Precisamos oferecer a nossa paz àquele coração. Vamos usar um exemplo. Como que é recebido os nossos irmãos na entrada da igreja? Como são recebidos? Com a paz do Senhor. Mas nós podemos fazer mais. Nós podemos, não precisa dizer com palavras que todos, que a igreja, quem tiver ao redor escute, mas para aquela pessoa, se alegrar com ela, se alegrar com a presença daquela pessoa que está vindo a esta reunião. Será que nós fazemos assim? Cumprimentar o nosso irmão com grande alegria e dizer a ele o quanto ele é importante para esta igreja? Eu vou mostrar um exemplo aos irmãos, e os irmãos vão entender o que eu estou falando. Quem aqui, quantos aqui, melhor dizendo, teve a oportunidade de cumprimentar o irmão Aldo? Como que ele recebia os filhos dele? Tinha uma palavra que era de comemoração. Como que ele dizia? Oba, oba, oba. Quando ele olhava para aquela pessoa, ele falava aquelas palavras com alegria, com um sorriso. Oba, oba, irmão. E cumprimentava. Esta palavra é uma palavra de alegria. Ele está comemorando a presença, a sua presença diante dele. É assim a nossa alegria com cada irmão, com cada um que chega à porta para adentrar a nossa igreja. Será que é assim, irmãos? Vejam que coisa simples, mas olhem para o irmão Aldo, lembrem-se disso. Quem recebeu esta comemoração, quem chegou à presença dele, viu a vibração, a sua alegria. Oba, irmão, oba, oba. Que bom que o irmão, está aqui. Quanta alegria ele demonstrava. E os santos desta igreja, os apostólicos fiéis, como que recebe o seu irmão? Como que nós cumprimentamos? Como que nós damos a nossa paz aos nossos irmãos, a quem está vindo às nossas reuniões? Percebe, irmãos, que nós não precisamos fazer muito, mas ser verdadeiros, produzir a alegria de estarmos juntos, unidos na mesma fé. Sabem por que isto, irmãos? Porque isto produz o poder que a igreja tem. Esta igreja é poderosa. Ela é poderosa porque tem a Santa Avó Rosa, ela é poderosa porque tem o Santo Irmão Aldo, todos os santos da glória do Pai. Mas ela é muito poderosa porque ela tem santos
aqui na terra. E o irmão Aldo só pôde nos dar esta missão quando isso estava preparado. Quando isto estava preparado. E ele disse: a igreja está preparada para seguir avante. Exatamente porque tinha pessoas em condições de representar o reino dos céus. Percebem, irmãos? Então, as pessoas que estão perdendo a esperança, que estão deixando de perseverar, elas precisam de nós. Elas precisam do nosso apoio, da nossa mão generosa, uma mão que apoia, uma mão que ajuda a proteger. Porque é isto que um santo faz. Ele ampara e protege. Percebem, irmãos? O quanto nós podemos fazer pelo reino dos céus e não é difícil. Não é difícil. Nós podemos fazer. Celebrar, comemorar a presença de cada um aqui, com alegria, com verdade, com pureza, com sinceridade. Então, irmãos, vamos ter esta coragem de amar os nossos irmãos, os nossos semelhantes, e demonstrar isto. Aonde nós estivermos, aqui na igreja, no nosso trabalho, aonde nós estivermos na nossa sociedade, representar assim a igreja, o reino dos céus, a Santa Vó Rosa e o nosso Santo Irmão Aldo. Creiam assim, tenham esta fé, tenham esta confiança, esta perseverança, e vamos promover a paz, porque o mundo está precisando muito da paz, a paz verdadeira, que nós conhecemos, esta paz que leva a pessoa a entender o que é paciência, paciência de esperar as coisas se realizarem ao seu tempo. Esta paz, ela deve existir e estar presente em cada um de nós, para nós dividir, ajudar, semear ao mundo que está precisando de nós. Creiam assim, irmãos, tenham esta fé, esta confiança. E nós vamos ouvir agora a última apresentação com o nosso coral, o intitulado Mocidade Apostólica.
Amados irmãos, eu convido a todos que puderem, por gentileza, se colocarem de pé. Eu quero agradecer a presença de todos, o esforço que fizeram para estar aqui, agradecer o trabalho de todos que contribuíram para que a nossa reunião se realizasse, os obreiros, diaconisas, e agradecer o trabalho do nosso coral. E dizer que tenho grande satisfação de estar aqui, junto com os irmãos. E agradeço a presença mais uma vez, em nome da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo e de todo o poder celestial. Vamos encerrar a nossa reunião. Glorioso Deus, amado Pai celestial, louvamos o teu santo e bendito nome, te adoramos, veneramos a Jesus, o nosso divino Salvador, a nossa Mãe Maria Santíssima, a Santa e bendita Avó Rosa e o nosso Santo Irmão Aldo. Santo Irmão Aldo, Santa e bendita Avó Rosa, neste momento eu entrego a vida dos teus filhos e filhas que aqui estão. Entrego nas vossas mãos e peço a bênção dos céus. Que a Senhora Avó, o Senhor Santo Irmão Aldo, cuide da vida de cada um deles, os protegendo e os livrando de todo o mal, de todos os perigos deste mundo, os guiando pelos caminhos, pelas veredas do bem. Rogo, Santa Avó Rosa, a tua bênção em favor do lar, da vida, do trabalho de cada um deles. E também peço agora em favor de toda a nossa nação, por todos os enfermos. Também peço por aqueles que estão à frente, trabalhando, cuidando dos que estão enfermos. Santa Avó Rosa, com a tua misericórdia, junto com o Santo Irmão Aldo, estenda as vossas mãos sobre todos que puderem merecer o amparo dos céus. Peço, Santa Avó Rosa, por toda a Igreja Apostólica, por todo o povo apostólico, por todos os ouvintes do programa Hora Milagrosa, em todos os lugares. Peço por todos os apostólicos que estejam em outros países, em outras nações, em muitos lugares difíceis e distantes, que a Senhora os proteja e os livre de todo o mal, de todo o perigo. Guarde-os no teu amor, no teu consolo e na tua paz, de Espírito Santo Consolador, e o Senhor Santo Irmão Aldo, na tua graça preciosa de profeta de Deus. E tudo eu entrego nas vossas mãos, a vida deles e de todos que estão aqui, e seja conforme a justiça de Deus e sua soberana vontade. Amados irmãos, receba a bênção de Deus nosso Pai, na comunhão do seu Espírito Santíssimo. Receba a bênção de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa e bendita Avó Rosa, e a bênção do santo e querido Irmão Aldo. Que a bênção deles esteja com todos e sobre todos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. O meu abraço e a paz do Senhor para todos.